Hoje nós vamos falar do o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então nós estamos orando, Estamos aqui estudando a oração conhecida como oração do Pai Nosso, que se encontra em Mateus 6, de 9 a 13. Então nós vamos ler agora as petições, e a primeira delas, que tem a ver conosco, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nessa petição, o Senhor Jesus irá nos ensinar que devemos também expressar ao nosso Pai acerca de nossas necessidades terrenas. Então nós temos 3 necessidades terrenas: uma do presente, a do passado e a do futuro. A do presente é o pão de cada dia. A do passado é recebermos o perdão de Deus. E a do futuro é o desejo de não cairmos em tentação e sermos vencidos pelo pecado. Então nós vamos estudar essas 3 petições finais. Hoje nós vamos falar só do pão nosso de cada dia, mas temos aqui as 3 petições, a do presente, a do passado e do futuro. 2 dessas necessidades são espirituais e uma é física. Mas apesar de ser necessidades nossas, também estão associadas à glória de Deus, por demonstrarmos a nossa dependência a Ele e reconhecimento que somente Ele, com seu poder e glória, pode suprir nossas necessidades. Devemos, como visto anteriormente, exaltar o Senhor, mas também temos que expor nossas necessidades. Não devemos achar que tal necessidade é bobeira e por isso não vou incomodar a Deus. Às vezes a gente tem essa mania de falar assim, vou ficar pedindo. Eu, por exemplo, às vezes eu penso assim, tem tanta gente lá no leito do hospital, pedindo pela vida, e eu vou ficar pedindo aí por isso, por aquilo, uma coisa tão supérflua. É bom, eu preciso. Se eu estou pedindo porque me faz falta, sim, mas se for comparar com quem está no leito do hospital, gente, eles estão precisando muito mais do que eu, E aí, às vezes, eu mesmo penso assim, vou ficar incomodando a Deus com essas bobeiras perante quem precisa de mais. Mas Deus nos ensina que não é assim, que Deus está para nos ouvir, Então, assim, nós temos que entregar tudo para Ele, sim, desde o mais insignificante até o maioral. Deus tudo tem que ser, sim, tudo tem que ser entregue a Ele. Então, isso é um erro, que temos que expor tudo a Ele. Ele se importa conosco. A primeira petição está relacionada ao presente e ao corpo físico. Quando Jesus nos ensina a suplicar pelo pão de cada dia, não significa pedir pelo pão de sal, pão sovado ou qualquer outro tipo de pão, aquele alimento, mas sim tudo aquilo que envolve a manutenção da nossa vida física. O pão, ele seria como se fosse um símbolo para as coisas que nos mantêm, como saúde física, o tempo, o bom tempo. A gente precisa da chuva, porque sem a chuva não tem o plantio, não desenvolve. A gente precisa do sol, porque muita chuva também vai melar tudo a plantação. Então, como é que nós vamos comer? Então, a gente precisa das estações, a bênção da nossa casa, a bênção sobre a nossa família, sobre o governo, sobre a paz, saúde. Então, o pão nosso de cada dia não está relacionado tão somente ao alimento que a gente vai mastigar e para manter o corpo físico. Mas para que a gente tenha esse alimento envolve muitas coisas. E quando a gente suplica por isso, a gente está pedindo que isso tudo nos seja dado, não somente aquele pão, No grego, a expressão significa: dá-nos hoje a porção necessária para um só dia. Glória a Deus. A nossa preocupação não pode estar no amanhã, e sim na manutenção de hoje. Infelizmente, nem todos temos o armário cheio como o nosso. Muitos, ao orar o pão nosso de cada dia nos dai hoje, estão aguardando uma resposta para as próximas horas. Não há estoque. Então, assim, em alguns casos, quando essa oração é feita, tem gente que eu já ouvi aqui nesse púlpito alguns testemunhos
de que não tinha no armário mesmo e estava orando, e estava entregando, né? Então, assim, estava intercedendo por outro, sendo que o armário estava vazio, e assim, e Deus proveu como Ele sempre faz, né? Então, tem a ver também com a necessidade diária daquele momento, né? Para nós que temos em abundância, se assim a gente pode dizer, né? O que significa dar-nos hoje a porção para um só dia? Significa, o Senhor nos ensina a ser moderados no pedido. Pedir pelo que é vital e não pelo luxo. A gente não tem que pedir, Senhor, enche a minha casa para que eu fique uma década sem precisar de alimento. Não, nos dá hoje. A gente tem que pedir moderado. Reconhecer que a nossa necessidade ela é diária, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala que nem as aves o Senhor não desampara, quem dirá a nós, né? E as aves elas não se preocupam em ter que trabalhar, em fazer estoque, não. Então a gente também tem que se preocupar com o de hoje. Por isso a maioria sofre pelo que falta. Mas o que falta, se a gente for analisar, é luxo, não é o vital. Em Lucas 12, 15, a gente pode ver sobre a avareza. Eu não vou ler agora, irmãos, não vai estender muito, mas vou mencionar para os irmãos poderem ler depois. O problema não é ter dinheiro, ser rico ou fazer projeção do futuro. O problema é quando colocamos isso em primeiro lugar, acima da nossa comunhão com Deus. Segundo tópico, pedimos por disposição, vigor, saúde para trabalhar. Para termos o pão diário, obviamente a gente precisa do trabalho. Então assim, o pão nosso de cada dia não é só alimento. Senhor, me dá saúde, me dá disposição para que eu possa correr atrás deste alimento. O trabalho é bíblico. Lá em João 5,17, Jesus disse, meu Pai, né, aqui ele estava se referindo a Deus, trabalha até agora e eu trabalho também. Então se até Jesus trabalhou, quem somos nós para querer ficar em casa, né? Tá certo, de vez em quando dá um desânimo, dá um cansaço, mas é bíblico, nós temos que trabalhar, né? Então vamos pedir a Deus que nos dê ânimo, nos dê força, para que possamos trabalhar e correr atrás do nosso pão de cada dia. Em terceiro, nós oramos por um coração generoso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A gente pode ver aqui que está tudo no plural, é o pão nosso, não o pão meu, dá-nos e não me dê hoje, né? Não é pedir somente para nós, mas por todos os nossos irmãos em Cristo. Aleluia. Uma oração que nos faz refletir na bondade de Deus, que tudo que temos vem dele. O ar que respiramos, a água, a sabedoria, os bens materiais, a saúde, os amigos, enfim, tudo vem de Deus. Temos que ter cuidado com os luxos, com os bens materiais, cuidado com a cultura materialista. O amor de Deus, ele não é visto nos bens materiais. Não é errado a gente ter, como já foi dito, mas é errado colocar o coração nisso e ficar triste por não ter. A alegria é cultuar. Não trouxemos nada e não levaremos nada. Se tivermos alimento e roupa, estejamos contentes. Aqui a gente pode até ver aqui um exemplo de hoje em dia com a tecnologia avançada, né? Você vê aí os jovens, tudo com iPhone. Nossa, o meu é lá, é Xiaomi, mano, que fala? O meu é Xiaomi lá dos antigos. E os jovens hoje tudo com iPhone, e é iPhone 13, 14, não é mais o 7, 8, não. E quando eles não têm, ali entra até em depressão, porque não tem. Então, assim, não é errado ter. Ter o iPhone é errado? Não é. Se você tem condição de ter, que tem, amém. Mas tem gente que deixa do básico mesmo, da alimentação, às vezes do aluguel, de uma conta, para poder manter o luxo do filho, porque senão o filho fica triste, entra em depressão, né? Então, errado não é ter, é sim pôr o seu coração nos bens materiais. Pai Nosso é uma oração diária, e ao amanhecer, pois estamos pedindo pelo pão diário. Então, se eu rezar o Pai Nosso à noite, resolve? Gente, eu acho que é uma oração. Então, assim, independente do horário que você vai conversar com Deus, vai entregar, vai orar, meditando em cada
estrofe que nós estamos estudando aqui, independente do horário, é sempre bem-vindo. Mas o correto é a gente orar ao amanhecer, porque é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Adianta eu pedir o pão nosso na hora que eu estou indo dormir? Me dá hoje, mas eu estou indo dormir. Então eu tenho que pedir a saúde, a força, o alimento, o sol, a chuva, tudo a hora que eu acordo. É para aquele dia, ele é diário. Por fim, a gente pode ser bênção e devemos ser na vida dos irmãos. Quando oramos pelo pão para todos, que pode ser alimento, roupa, remédio. Em Tiago 2,17 fala que a fé sem obra é morta. Não adianta falar paz do Senhor para quem precisa de alimento ou de agasalho. A paz do Senhor é sempre bem-vinda, né? E é uma bênção infinda. Nossa, o que melhor poderia ser do que a paz do Senhor? É uma paz assim, inexplicável. Mas se eu estiver aqui morrendo de frio, tremendo, chegar e falar para mim a paz do Senhor, eu vou falar amém, mas meu frio vai continuar. Então não é somente o espiritual, a gente tem que fazer pelo irmão, né? Tem que fazer as obras também. Se a gente tem o do mês e alguém estiver precisando, ajude, pois nos foi ensinado a preocupar com o hoje. Então fica aqui para os irmãos refletir que é uma oração diária e Jesus ensinou a gente a preocupar com o hoje.